Hoje nós vamos conhecer a Trígono Capital, uma gestora bem diferenciada, com expertise em investimentos em ações, inclusive small caps. E para conhecer de perto essa gestora, o meu convidado de hoje é Frederico Mesnick, CEO da Trígono Capital. Mesnick, seja muito bem-vindo. E eu já começo a nossa conversa pedindo para você nos contar sobre a sua trajetória e também a história da Trígono, como nasceu a gestora e quem são os sócios que formam o time de peso que vocês têm na casa. Muito obrigado pela oportunidade aqui da Toro, muito obrigado a você. A Trígono Capital é uma gestora que tem 4 anos de história, né? Mas a nossa história começou muito antes disso. Eu conheço meu sócio Werner há 30 anos, a gente foi colega de Chase. Quando eu comecei minha carreira em 89, eu fui trainee de crédito do Chase. O Werner já estava lá como gestor, na verdade como analista de crédito. Ele teve uma carreira muito sólida de crédito, chegou a ser o chefão de crédito do Citi, e a gente ao longo desse tempo ensaiou trabalhar algumas vezes juntos e por algum motivo ou outro, uma época ele não podia, outra época não podia, enfim. Eu acho que a vida juntou a gente no momento mais maduro, o momento em que eu e ele estávamos mais prontos para abrir esse projeto Trígono. Então foi aí que em 2016 a gente voltou a conversar. O Werner tinha vendido a participação dele numa gestora, eu tinha vendido a minha participação na minha gestora, e a gente falou, e eu chamei ele para almoçar e falei: Werner, a gente já namorou tantas vezes na vida, agora estamos 2 solteiros, vamos casar. E foi aí que a gente montou a Trígono, ele como CIO, nosso chefe de investimentos, e eu como CEO fazendo todo o resto. É um pouco da história da Trígono. Um pouco muito interessante que uma das demandas que o Werner fez, né, quando a gente combinou o início da gestora, foi que ele fosse o chefe de gestão. Era óbvio que ele seria isso, mas que ele pudesse fazer a gestão 100% do jeito dele. E o que ele queria dizer com isso na época? Ele foi gestor durante 10 anos do Fundo Soberano da Noruega, no Brasil. Ele foi gestor de grandes endowments americanos no Brasil, fundos de pensão. Então ele aprendeu muito com esse tipo de investidor sofisticado. Ele teve uma lapidada muito boa no seu processo de investimento. Então, o que ele criou aqui dentro? O uso da ferramenta do EVA como forma de valuation, e no nosso canal do YouTube tem uma aula que ele dá sobre o que é esse valor econômico agregado. É um grande diferencial da gestora, é usar essa ferramenta para avaliar os ativos. O ESG faz parte do nosso DNA, então não só a parte ambiental, a gente publica relatórios de sustentabilidade dos nossos fundos, como também a governança que a gente imprime através de 15 conselheiros que a gente já indicou nas principais investidas da gestora, são conselheiros completamente independentes. Então, ao imprimir esse jeito, Werner, de investir, né, que foi lapidado, ele trouxe 40 anos de história, de experiência aqui para a Trígono. Então, foi isso que a gente combinou e assim que nasceu a Trígono. O Werner não se tornou especialista em small caps por acaso. A metodologia dele foi levando ele para essas empresas menores, que é onde ele via valor. Então, hoje a casa ela tem uma alta especialidade em small caps, não sendo unicamente small caps, mas é uma das únicas casas no Brasil com uma alta, digamos assim, uma alta especialidade em small caps. Boa. Bom, agora eu quero te pedir para apresentar, Mesnick, os principais fundos da Trígono e a filosofia de investimentos de cada um deles, para assim quem está acompanhando a gente aqui nesse bate-papo conseguir entender para quem pode ser destinado melhor cada um desses fundos. Vamos lá. Quando vocês investem aqui na Trígono, a gente tem uma cota diária como qualquer fundo. Tem que entender que por trás da cota, o que tem por trás da cota da Trígono? São empresas que vocês estão entrando de sócios com a gente. Então a gente tem cabeça de dono. Por que a gente fala longo prazo? Porque se você um dia for avaliar, eu quero comprar uma padaria, quero entrar de sócio na padaria do seu Manuel, eu quero entrar de sócio minoritário, o seu Manuel sabe tocar a padaria, ele que faz o melhor pão de São Paulo, e eu quero entrar de sócio, quero comprar 10, 20% da padaria dele. Ninguém compra aquilo sem estudar a padaria, sem fazer uma diligência no seu Manuel, sem entender se tem padarias perto, concorrentes, como é que está o preço do trigo. Então tem todo um estudo que você faz para comprar uma padaria, para saber também quanto vale aquela padaria. No momento que você tem um valor de quanto vale aquilo para você, e a gente usa o EVA para avaliar, né, a ferramenta de EVA para avaliar, levando tudo isso em consideração, a gente sabe se a gente está comprando uma padaria barata ou cara. E qual é a ideia aqui? Comprar a padaria barata, a gente ajudar a padaria a crescer, ajudar a padaria a se desenvolver, para lá na frente eu possa fazer o desenvolvimento mais barato. Agora, ninguém compra uma padaria na segunda, depois de ter feito todo esse trabalho, para vender na quinta. Então, isso que é importante. Quando você olha a cota dos nossos fundos, vocês estão entrando de sócios nas principais, digamos assim, padarias que a gente encontrou na Bolsa Brasileira.
Então não dá para ficar olhando todo dia, todo mês. A gente precisa de tempo para o investimento amadurecer. Tem uma outra coisa importante aqui nos fundos. Tem vários choques externos, né, que não afetam o valor do nosso negócio. Então, se por acaso amanhã tiver um aumento nas tensões da Rússia com a Ucrânia, o que vai afetar a sua padaria? Se você tiver amanhã um aumento de juros americanos. Então, assim, a gente precisa trabalhar com os fundamentos das empresas. Se os fundamentos estão sólidos, se a empresa está crescendo, se ela está entregando resultados, distribuindo dividendos, é o que importa para o nosso investidor, né? Alinhado conosco. Então, toda vez que tem algum choque externo, nesse segundo semestre do ano passado, houve vários. Desculpa. Você teve ameaça de aumento de juro americano, aumento de juro brasileiro, que fez uma migração de renda variável para renda fixa. Muita gente saiu de bolsa para comprar CDB de banco, pagando 12%, 13% com 5 anos de carência. Você teve aumento da escalada da Ucrânia, teve coronavírus, Delta, Omicron, teve 7 de setembro, que houve aí um enfrentamento do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso gera ruído no mercado e, obviamente, ruído na Bolsa. E os nossos fundos chacoalham como qualquer fundo normal de Bolsa. Mas nada disso afeta os fundamentos das empresas. Por isso que a gente fala longo prazo. Longo prazo, pelo menos 3 anos, porque em 3 anos esses ruídos acabam se dissipando. E em algum momento o fundamento vem. A gente está aqui na véspera de uma safra de balanços excepcional para os nossos papéis. Vamos publicar resultados para o mercado, começando agora em fevereiro, excepcionais. Mostrou um ano de 2021 excepcional, 2022 vai ser melhor ainda. O mercado começa a perceber que as empresas estão baratas, estão pagando muito dividendo. Então, isso tende a se corrigir, desde que o mercado esteja racional, minimamente racional. Então, esse é o primeiro ponto importante. Em questão de fundamento, filosofia, a gestora né, nós somos uma empresa, uma gestora que investe em empresas. Então, não é só o foco em longo prazo. Aqui a gente não tem derivativos, a gente não faz venda descoberta, a gente não alavanca carteira. São fundos que a gente chama long only, uma carteira de participações, simples. Agora, são teses concentradas, as carteiras são concentradas, né? São poucas ações, poucas empresas, mas com altíssima convicção. Então, se a gente for, por exemplo, fazer um investimento na Marco Polo que faz ônibus, o pessoal daqui da gestora vai saber a densidade da espuma de cada modelo de ônibus, que você precisa desse nível de detalhe para entender muito do investimento que você está fazendo. De novo, a história da padaria, temos que fazer nossa lição de casa. Apesar de teses concentradas, a gente nunca concentra mais do que 20% em nenhum papel e nunca concentra mais do que 40% em nenhum setor. Segundo ponto importante dos produtos que diferenciam é que a gente é completamente agnóstico aos benchmarks. Então, a gente tem fundo aqui que ganha performance em cima do índice Bovespa, por exemplo, e é irrelevante para o time de gestão se o papel, a empresa está ou não no índice Bovespa. Às vezes tem fundo aqui que precisa bater o índice Bovespa, não tem nenhum papel do índice Bovespa no fundo. Então é irrelevante. A gente está trabalhando o que a gente chama de bottom-up. A empresa, se ela está ou não no índice, desde que faça parte do mandato do fundo, é o que importa. Tem retorno, tem valor, podemos destravar valor, tem uma agenda positiva, a gente contribui, isso que importa. Se está ou não no índice, não importa. Isso é agnóstico. E o terceiro ponto, super relevante, é baixíssima correlação com qualquer outro produto de mercado. Porque quando você diversifica sua carteira em alguns bons gestores de ação, tem vários excelentes gestores de ação no Brasil, tem muito gestor que tem sobreposição com outro gestor. Você acaba tendo, os gestores trabalham com os papéis maiores e você acaba tendo, todo mundo acaba tendo no momento Petrobras, o Vale, o CSN, o Gerdau, e você tem uma diversificação que não é ótima. Aqui, a gente tem outras empresas. Então, você realmente tem uma diversificação do risco otimizada. Por isso, a baixa correlação dos nossos fundos com os outros fundos de mercado. Então, isso vale para todos os fundos. Você pediu para falar dos nossos 3 principais fundos que estão aí na plataforma da Toro. Isso. O primeiro e o mais conhecido é o Trígono Flagship. O Trígono Flagship versão 60 dias para resgate. Ele é considerado o único puro sangue small caps do mercado. A própria Empíricos chamou a gente disso, né? Realmente fundo 100% small caps. Ele cobra 2% de administração e precisa ganhar, o benchmark dele é o índice small caps do mercado, o SMLL, que é um índice que em todas as janelas ganha do Bovespa. Então é mais alta barra mesmo. De novo, agnóstico é benchmark, então é relevante o papel estar no índice small, mas a gente precisa bater o índice small. Esse fundo está com hoje 940 milhões de reais de patrimônio e a gente tem mais 200 milhões mais ou menos de capacidade até fechar o fundo e vamos para a versão 90 dias.
Então, o fundo Flagship 60 é esse puro sangue Small Caps. A gente tem um outro fundo com vocês, que é o Delphos Income. O Delphos Income é um fundo de dividendos, então o benchmark dele, o índice que ele precisa bater é o índice IDIV da Bolsa, né? Ele cobra 2,20 sobre o IDIV, e é um fundo que busca empresas que pagam dividendos. Os dividendos, por uma digamos assim, falha no controle do mercado de capitais, o dividendo pago para a pessoa física ele não é tributado. Mas quando você paga o dividendo para dentro do fundo, na hora que o cliente faz o resgate, que ele paga 15% sobre o ganho de capital, a Receita não tem como saber, o administrador não tem como saber se aquele ganho foi do dividendo ou se foi valorização da cota. Então não separa, o cara acaba pagando isso naturalmente, isso vale para todos os fundos. Por isso que a gente não distribui o dividendo. Esse é um dos motivos que você não tem um fundo que distribui dividendo diretamente por cotista. Segundo motivo é que no longo prazo, estudos que a gente já viu, 2/3 da valorização de um fundo de dividendos vem dos dividendos reinvestidos. Então é muito melhor para o cotista que eu pegue o dividendo dele e reinvista do que devo dar na mão dele. Você tem uma ideia, esse fundo Delphos Income, né, ele paga de dividendos em torno de 150 do CDI por ano. O ano passado pagou 280 do CDI só dividendos. Esse ano estamos esperando também uns 100, 150 do CDI de dividendos. Muita geração de caixa, empresa que realmente paga bons dividendos, altíssima qualidade. É um fundo que tem toda a inteligência da Trígono e ainda tem o juro aí embutido do dividendo. O milagre dos juros compostos, né, Mesnick? O Exatamente. investidor ele tem ali todos esses rendimentos reinvestidos ao longo do tempo. É isso que vai fazer a base dele de ativos crescer e ele ter lá na frente uma base geradora de renda ainda maior. Falou muito bem. E, na verdade, é juros compostos duplamente, né? Porque quando você tem um dividendo reinvestido, você tem o que a gente chama de de-rating de múltiplo. Então, o papel trada sempre, vamos supor, 10 vezes o lucro. Na hora que ele paga dividendo, ele passa a tradar 9 vezes o lucro. Então, você compra o papel 9 vezes o lucro, o mercado corrige para 10. Você ganha 2 vezes. Então, realmente, é uma estratégia vencedora aí você reinvestir os dividendos. O terceiro fundo, né, o Verbier, e vale a pena a gente mencionar agora que todos esses nossos fundos que a gente mencionou, tanto o Trígono Flagship como o Trígono Verbier, que eu vou falar agora, e o Trígono Delphos Income, são 5 estrelas pela Morningstar. Então, são fundos que são premiados e têm as 5 estrelas pela Morningstar. O Verbier é nosso fundo Ações Livre. Ele cobra performance símbolo do índice Bovespa. Esse é um cara que pode tudo. Pode ter Petro, pode ter Vale, pode ter ações grandes, ações médias, ações pequenas, né? Tanto o Delphos como o Trígono Verbier são fundos que pagam resgate em 30 dias e a gente vai fechando os fundos conforme eles vão crescendo. Então, eu acho que o Verbier e o Delphos estão a 60% da sua capacidade na versão D30, fechando, ele crescendo fecha, abre 60%. Então, esse é o Verbier, é o fundo Ações Livre. Então, de novo, Trígono Small Caps, o Trígono Flagship é o fundo Small Caps, Trígono Delphos Income, fundo Dividendos, e Trígono Verbier, fundo Ações Livre. Mas todos com aquela filosofia inicial que eu comentei com você. Excelente. Bom, uma aula aqui de investimento de valor, né, Mesnick? Muito obrigada em abrir todos esses detalhes, a própria visão de longo prazo que o investidor precisa ter ao investir não só num fundo da Trígono, mas também para lidar com a sua carteira de investimentos ao longo da vida. Então, eu acredito que ficaram aqui vários excelentes ensinamentos seus. E eu quero lembrar para quem está acompanhando a gente que todos esses fundos que foram apresentados pelo Mesnick estão distribuídos dentro da plataforma da Toro Investimentos. Para investir mínimo, neles, né? Com o mínimo de R$50. O mínimo de R$50. R$50. Hoje somos 115 mil investidores aqui na Trígono, superamos a marca de 2,2 bilhões sob gestão e a gente realmente quer crescer, democratizar esses nossos investimentos premium que a gente tem aqui, os produtos, com R$50 de mínimo. Excelente, super acessível então. Então, basicamente, não tem barreiras para investir em um fundo da Trígono, né? Não. E aí para investir, pessoal, basta vocês abrirem a plataforma da Toro. Se não tiver a conta ainda, é só fazer a conta de forma gratuita, transferir os recursos, buscar pelo fundo da Trígono que é do seu interesse na plataforma e conferir os detalhes e fazer os seus investimentos. Lembrando que aqui na Toro você também tem cashback em fundos, então uma parte da taxa de administração é devolvida direto na sua conta na corretora para você utilizar como quiser, inclusive para reinvestir. A propósito, se você está curtindo conhecer mais sobre a Trígono junto comigo, já aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo, assim nós voltamos com novos bate-papos como este.
Mesnick, agora você pode nos contar quais são os principais diferenciais da Trígono como um todo em relação a demais gestoras do mercado? Eu sei que você já ressaltou aqui ao longo da nossa conversa vários desses pontos, mas eu queria que você consolidasse aqui para a gente, para o investidor, ele ter aqui uma clareza ainda maior sobre escolher a Trígono como gestora dos seus recursos. Eu acho que o principal diferencial da Trígono é realmente a experiência da equipe, né? O Werner tem seus analistas, né? Tem sua trader, mas o Werner é um cara de 40 anos de mercado. Quando ele começou a analisar, o Brasil vivia uma inflação de 80% ao ano. A quantidade de crise que ele já viu, né, assim, não conta nem mais nas duas mãos nesses últimos 40 anos. Então, um cara muito experiente, conhece muito as empresas, um cara muito disciplinado, e principalmente, acho que uma característica muito legal da Trígono é a nossa transparência. Convido vocês para entrar no nosso site, baixar nossas resenhas, tem muito material escrito, e as nossas lives. Nas lives a gente às vezes traz, por exemplo, alguns dos papéis principais investidos aqui na empresa, São Martinho, Ferbasa, Tupi. Então a gente abre os casos de investimento, traz a diretoria para falar, para explicar, para desmistificar o investimento, abre a tese inteira. Então é uma empresa muito transparente. Tá? Esse é um diferencial grande, a gente poder explicar de uma maneira didática o que a gente faz aqui. Acho que um outro diferencial grande é a especialidade que a gente tem, até porque tem um produto específico de small caps, nas empresas menores. Então o mercado não conhece, acha que tem mais risco, não é verdade. Acho que quando tem crise cai mais, não é verdade. Acho que as empresas são mais frágeis, também não é verdade. Acho que as empresas não têm governança, também não é verdade. Então também convido vocês a assistirem as 7 lendas da Small Caps, que é uma live que eu fiz com o Werner, que a gente desmistifica isso. Porque no Brasil você tem 414 empresas listadas. Tem menos empresa listada aqui do que no mercado do Vietnã, tem 745 lá, então o mercado brasileiro é muito pequeno. Se você limpa as empresas que quase não têm liquidez, que você não tem acesso, sobram 259 empresas listadas. Dessas 259 empresas listadas, 70% são small caps. E qual que é a definição de small caps que é amplamente aceita? Qualquer empresa que valha menos do que 10 bilhões de reais, grosseiramente 2 bilhões de dólares. Você tem hoje 186 empresas listadas, desse total de 259 empresas, que valem menos do que 10 bilhões de reais. E que você não tem nenhuma casa de research cobrindo, ou muito poucas, as empresas são largadas, esquecidas. Então, essa simetria, né? Então, por exemplo, quando você fala de uma empresa grande, Petro, você tem 300 analistas cobrindo. Qual que é a chance de você ter uma novidade, uma surpresa na Petrobras? Todo mundo tem uma opinião formada. Ela move muito mais que o movimento de ondas da bolsa, né, o que a gente chama de beta, quando todo mundo entra, quando todo mundo sai, do que por fundamento, ou quando o petróleo sobe ou cai. Você pega uma empresa menor, que não tem cobertura, primeiro, você tem que fazer lição de casa sozinho em casa. E uma vez que você tem a convicção daquele investimento, ninguém mais está vendo. Aquilo fica fora de preço, tem uma simetria muito grande. Um papel que você compra por 10 que vale 20, vale 30. E aí você precisa ter paciência, como eu falei no começo da conversa, para esperar o investimento amadurecer. E como é que ele amadurece? Ou outras pessoas começam a entender o papel, porque a gente fala muito depois que montou a tese, ou o papel começa a publicar resultados que mostram que ela está barata, ou tem algum evento. Então, assim, small caps tem muito disso, essa simetria. Por isso que no longo prazo, ele dá mais dinheiro do que as large caps. Em qualquer janela de comparação, desde abril de 2008, quando o índice small caps foi criado, ele ganha do índice Bovespa. Tirando alguns dos anos Dilma, que foram anos ruins para small caps, 2014, 2015, em todas as outras janelas ele ganha. Então a gente tem essa convicção, a estatística está aí, mostra aí para todo mundo a vantagem, precisa só encontrar um gestor que vocês confiem e que vai trabalhar e investir nas melhores empresas desse segmento. Eu acho que esse é um grande diferencial aqui da empresa. Excelente. Então, para o investidor que quer trazer um grau de diversificação maior para a carteira, ter essa exposição ao universo das small caps também, além das blue chips, as companhias de maior capitalização na bolsa, encontrar essas oportunidades enquanto elas ainda são pequenas, baratas, né, Mesnick, como você bem explicou aqui. Bom, então eu quero te agradecer imensamente, Mesnick, por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Espero poder ter você aqui com a gente também em outras conversas no futuro, falando mais de mercado, falando sobre algumas teses que vocês têm, que vocês acreditam. Acho que vai ser bastante enriquecedor para o nosso investidor aqui na Toro. E para quem está acompanhando a gente, eu lembro que todos os links de coisas que nós mencionamos aqui nessa conversa estão na descrição desse vídeo. E destaque que vale conferir também a playlist do Conversa a Fundo aqui no YouTube da Toro para conhecer outras gestoras e fundos de investimentos.
Eu agradeço a atenção de vocês que nos acompanharam. Tenham todos uma excelente semana. Até o próximo Conversa a Fundo. Muito obrigado, Toro, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição, sempre que precisarem da gente, sempre que quiserem ouvir nossa opinião, me coloco a mim e o nosso time à disposição.